Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Vieto, jogador aí argentino, muito conhecido, que estava por último lá no Al Hilal da Arábia Saudita, que de acordo aí com o César Luiz Merlo, jornalista argentino, o Cruzeiro procurou informações sobre o meio-campista, que assim, tem vários pontos a serem falados, né? Primeiramente sobre esse interesse do Cruzeiro, quem que é o jogador e também um Cruzeiro interessado no Vieto. Significa que o Matheus Pereira acaba não tendo essa possibilidade de avanço, lembrando que os dois jogaram juntos, né, na última temporada lá do futebol árabe, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse caso e também sobre um volante também argentino e especulado no Cruzeiro, com algumas atualizações até que positivas também desse vídeo que eu trouxe pela parte da manhã. Ações de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos. Então se você não se inscreveu, aproveite aqui para se inscrever, que sem dúvidas ajuda bastante, né, aqui no projeto do canal e chegar a esse objetivo. Tem também nosso canal de cortes, onde postamos os trechos mais curtos aqui dos vídeos, cortes do Cruzeiro News aparecendo aqui na tela. Antes de darmos sequência, tem um recado também da Leon, que te dá R$25 ao você fazer o seu registro, vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição e começar a apostar, inclusive no jogo do Cruzeiro, né? Nesse domingo contra o Curitiba, uma vitória do Cruzeiro aqui, ó, pagando muito bem, 1,61 a cada real apostado. Então, para você começar na Leon e ter esses R$25 ao você fazer o seu registro, link tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero trazer então essa informação, surgiu na tarde dessa sexta-feira do César Luiz Merlo, jornalista, que assim, o Cruzeiro e o Vasco, Cruzeiro, Santos, São Paulo, apresentaram uma proposta de forma oficial, né, no caso aí para o atacante, ou o meio-campista, né, meio-atacante, que assim, o Cruzeiro então demonstrando um certo interesse na sua contratação, e desses times, o Vasco também é outro time interessado, mas que esses três, Santos, São Paulo e o Cruzeiro, foram os mais interessados na contratação do atleta, que é aquela coisa, essa informação pode ser que surgiu agora na quinta, sexta-feira, ou pode ser uma procura que o Cruzeiro já fez no passado, até porque não foi uma informação só do Cruzeiro interessado nele, e sim outros times, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, então assim, não é algo que foi especificamente do Cruzeiro e pode até mesmo ter tido essa consulta, né, há algumas semanas antes dessa conversa com o Matheus Pereira avançar. O Vieto, que tem aí 29 anos de idade, é jogador que é camisa 10, muito conhecido, lembro bastante dele principalmente lá do Fulham, da Inglaterra, e também no Valência, no Sevilha, enfim, atleta que surge aí desde muito cedo na base do Racing, onde com muito potencial, vai para a Europa ali, ó, 2014-15 pelo Vila Real, excelente desempenho naquele primeiro ano dele da Europa, ele saiu do Racing, onde fez 6 gols em 36 partidas em 2014, para em 2015 no Valência ele marcou 20 gols em 48 jogos, então foi uma rápida adaptação, e na época, se eu não estiver enganado, ele tinha 21 para 22 anos, né? Não é à toa que depois disso foi comprado pelo Atlético de Madrid, onde ele assina um contrato de quase 4 temporadas. Pelo Atlético não teve o mesmo desempenho, 28 partidas, 3 gols, 5 assistências, foi emprestado depois para o Sevilha, 10 gols na temporada seguinte, de 2016-17, desempenho ok, volta para o Atlético de Madrid, tem poucos jogos, emprestado para o Valência, até terminar o seu contrato de empréstimo, onde ele vai para o Fulham, da Inglaterra, onde joga a Premier League, 22 partidas, apenas 1 gol e 4 assistências. Ainda passa um tempo lá no futebol europeu pelo Sporting de Portugal, onde teve um desempenho até que bem melhor, né, do que no futebol europeu, tirando aquele primeiro ano. Pelo Sporting ele joga 40 partidas, 9 gols e outras 7 assistências, até ir pro Al Hilal, onde ficou lá então 2 temporadas no Al Hilal e uma no Al Shabab. Se você for somar os números dele também, nunca foi um jogador assim que era o principal jogador do clube, até essa última temporada, que por coincidência é que ele não renovou o seu contrato, por conta de estrelas, né, que vão chegar nesse meio de campo. E o Messi era para ser contratado nessa função de meia pro Al Hilal, então o Vieto ficou um pouco sem espaço. Ótimas partidas dele no Mundial de Clubes contra o Flamengo, também jogou muito bem a reta final do Campeonato Árabe, também da Copa local, da Champions League Asiática, que o Al Hilal foi campeão. Nessa atual temporada, 29 partidas, 8 gols marcados e 2 assistências, um desempenho bem interessante realmente do Vieto. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que é bem parecido, viu, a função que ele joga e o Matheus Pereira também, tá? Eles jogaram pouco tempo junto, os dois na mesma equipe, mas eu vejo que caberia sim, mas não para a realidade do Cruzeiro, né? Joga ali muito mais como meia, todo esse setor aqui, ó, meia pelo lado esquerdo, meia pelo lado direito. Gostei muito do mapa de movimentação dele. No SofaScore tem uma nota média de 7, somente na Liga, né, da Arábia, muito bom o desempenho, 20 jogos, 3 gols, 2 assistências, desses 20 jogos, 13 começando como titular,
era uma peça importante também nas outras competições do clube nesse ano. A questão é o seguinte, o Vietto até tinha algumas informações, de acordo com o Nicola, que a questão financeira para ele nem era tão importante assim. Por exemplo, ele está saindo lá da Arábia, mas não é que ele quer ganhar um salário de 1,5 milhão de reais. Não, ele foi especulado em alguns times, se não estiver enganado, da Espanha, Portugal. Não teve seus nomes revelados, mas eram propostas financeiras na casa dos 650 a 800 mil por mês. Ou seja, se o Cruzeiro está oferecendo aí, ó, de acordo com a Itatiaia, né, 55% do valor de 2 milhões que o Matheus Pereira recebe, 1 milhão e 100 mil, por exemplo, para o Vietto, com certeza ele aceitaria, mas o plano dele não é de vir jogar no futebol brasileiro, pelo menos não nesse momento. O camisa 10 aí de 29 anos entende que hoje, com seus 29 anos, né, e recém saído lá do futebol árabe, pode ir para uma outra liga, quem sabe do próprio futebol português, da Espanha, onde ele é muito conhecido, ou alguma outra liga aí que ele possa jogar. Lembrando que ele tem dupla nacionalidade, ele é argentino e italiano, ou seja, ele não ocupa vaga de estrangeiros nas equipes, então não deve, no caso, ficar muito tempo sem clube não, viu? Até fico surpreso dele não ter sido anunciado por nenhuma outra equipe, jogador que participou de algumas competições também pela seleção argentina, foi convocado algumas vezes. Quero que você esteja aqui embaixo. O que você acha do Vietto? É aquela coisa, se não desse certo com o Matheus Pereira e trouxesse o Vietto, acho uma ótima opção. Mas mesmo assim, por esse interesse dele de não vir para o futebol brasileiro, pelo menos não por agora, não é algo que deve facilitar. Mas para falar a verdade, né, os contatos aí que teve do São Paulo, que não está numa excelente situação financeira, apesar de viver uma fase um pouco melhor nos últimos meses, o Santos brigando na zona de rebaixamento, o Vasco não apresentou proposta oficial, mas também na zona do rebaixamento, o Cruzeiro, quem sabe aí com a influência do Ronaldo, não poderia convencer o jogador? Não sei, mas gostei muito do nome, se viesse, iria ficar bem feliz, ainda mais se viesse Matheus Pereira e Vietto, aí ia querer sonhar demais, acho que nem se o Cruzeiro fosse árabe, não daria para pensar em algo desse sentido. Bom, quero falar aqui sobre o volante, o Santiago Longo, jogador que eu trouxe na tarde dessa sexta-feira para vocês, que interessa ao Cruzeiro. Se você quiser ver um pouco mais do atleta, quando terminar aqui, eu falo para vocês sobre o jogador, nesse vídeo que eu complemento, né? Onde, assim, os representantes da carreira do jogador, de acordo aí com o portal Cruzeiro Notícias, e o Mike Costa, que é no caso do portal Trivela, os representantes do Belgrano e do jogador disseram que sim, teve um contato do Cruzeiro para saber algumas informações. No entanto, a situação não passou disso. O Cruzeiro, no caso, consultou, sondou a sua situação, que deve ser para saber até quando vai o contrato, quando que seria o salário, enfim, essas coisas básicas que com certeza acontece a todo momento e que foi isso, não passou disso, o Cruzeiro não evoluiu, pelo menos até aqui, em relação a uma proposta. Quer dizer então, Gustavo, que não vem mais o Santiago Longo? Não diria isso, até porque o Cruzeiro tem como uma das prioridades essa função de volante pelo lado direito e primeiro volante de marcação, que é justamente o que o Santiago tem feito muito bem nos últimos 3, 4 anos lá vestindo a camisa do Belgrano. A questão pode ser o seguinte, o Cruzeiro tem algumas prioridades a serem resolvidas, por exemplo, contratar logo o Matheus Pereira, o Arthur Gomes e aí ver até mesmo em relação ao fluxo de caixa. Por quê? O Santiago Longo não está em reta final de contrato e com certeza custaria alguns milhões para o Cruzeiro. Tem contrato com mais 1,5 ano de duração, então para ele vir agora vai ter que ter uma compensação financeira para o Belgrano, onde, de acordo com o site Transfer Market, achei até caro, ele está avaliado em quase 10 milhões de reais, então não acho que o Cruzeiro vai fazer um investimento tão alto, não por um agora, mas acho que se chegasse um ótimo volante também para complementar o time, 24 jogos na atual temporada, não marcou nenhum gol, até dá para ver que ele é muito mais volante de marcação mesmo. Temporada passada, 36 partidas, 1 gol marcado. Se eu não estiver muito enganado, o Belgrano também estava na segunda divisão e ele foi campeão, mas antes disso já tinha jogado também outras 35 partidas na primeira divisão local. Antes de ser rebaixado, voltou, foi titular e agora, nesse início de ano, segue como titular absoluto. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha tanto do Luciano Vietto e do Santiago Longo? 2 argentinos aí sendo especulados no Cruzeiro, se seriam ou não boas alternativas. Vou deixar também esse vídeo de hoje mais cedo que eu trouxe aqui, ó, falando sobre a situação dele. Será que poderia ser uma alternativa viável? Quero falar também sobre a função que ele pode jogar, movimentação e outras atualizações aqui nesse vídeo, do Zé Ivaldo, por exemplo. O link aqui embaixo na descrição da Leon para você fazer o seu registro e ter os R$ 25 para começar a apostar. Valeu, galera!